corpo de paramédicos para ele, né? E de extramédicos também, né? Mas o de paramédicos são, vamos dizer, os enfermeiros, que eu já falei, fisioterapeutas e todo esse corpo aí que assessora o médico. E, de repente, quando ocorre algum ato que vem causar um dano por esses paramédicos, que esse pessoal como eu falei, o médico vai lá, contrata esse hospital, vai lá e opera, depois vai embora para casa, os enfermeiros estão lá, ficam ministrando os medicamentos que o médico prescreveu e tal. Eles são do corpo de funcionários do hospital, esses paramédicos. Então o hospital vai responder aí, neste caso, se houver um erro que não seja estritamente do médico, ele vai responder objetivamente, tá? Como o extramédicos são o quê? São os funcionários de limpeza, os funcionários de manutenção. Então são esses extramédicos que não têm nenhuma ligação com o ato médico. E se também causar algum dano, for desse pessoal paramédico ou extramédico, aí sim o hospital vai responder objetivamente, tá? Porque é um serviço, como se fosse o que a gente chama às vezes de hotelaria, tá? Essa é a diferença. Vamos lá, próximo. Considerada a definição de conceito de autonomia, segundo o professor José Roberto Godinho, uma pessoa autônoma é um indivíduo capaz de deliberar sobre seus objetivos pessoais e agir na direção dessa deliberação, respeitar a autonomia, valorizar a consideração, agir com base em seus julgamentos, omitir informações necessárias para que possa ser feito um julgamento quando não há razões convincentes para fazer isso. Explique a importância do dever de informar do médico. Vamos lá. Conceito de autonomia e a importância do dever de informar do médico. A relação médico-paciente, o destinatário da informação é o paciente, no caso concreto, tá? É o paciente que é o destinatário da informação. Essa autonomia, que a gente acaba falando da autonomia, princípio da autonomia de vontade do paciente, e o dever de informar do médico, ele vem por quê? Porque o médico, ele é obrigado, o princípio de autonomia do paciente, ele vem do princípio da dignidade humana que está na Constituição, né? Então, o paciente, ele tem o direito, né, pelo princípio da dignidade humana que vem dar no princípio da autonomia de vontade do paciente, ele tem o direito de ser efetivamente informado sobre tudo que lhe diz respeito, tá? Ele tem que ser informado, como a gente vai ver na frente, de maneira esclarecida, ele tem que entender a situação que ele se encontra, ele tem que entender quais são os prognósticos, quais são os tratamentos possíveis, né? As possibilidades de não fazendo um tratamento, fazer outro, ele tem que ter possibilidades de escolha, então ele tem que ter integralmente consciente da sua situação para ele, de maneira livre, esclarecida, poder decidir sobre qual o tratamento ou de que maneira ele quer se submeter. Então, esse princípio da autonomia do paciente passa obrigatoriamente pelo que está lá no Código de Ética, né, médica, que é o dever, a obrigação do médico em informar o paciente. Está lá, artigo 34. É vedado ao médico, lá no Código de Ética, deixar de informar o paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos, os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe causar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação ao seu representante legal. Então, assim, também, se você, essa informação que você vai dar para ele possa lhe fazer mal, você
vai deixar de causar um dano maior pelo princípio da não maleficência, né, que a gente já estudou, e você vai informar um representante legal. Justamente o direito de informação aí fica mitigado para não causar um dano maior ao paciente. Mas você vai fazer essa informação relativa ao representante legal do paciente, tá bom? Então, assim, esse princípio da autonomia vem do direito constitucional, né, à dignidade da pessoa, dela própria poder se autogerir, né? Vamos lá. E só lembrando aí que é obrigação legal do médico informar o paciente. Ele não informar, violando esse artigo 34, ele vai responder civilmente e no tribunal de ética, tá? Décimo, um dos pressupostos da responsabilidade civil é o dano. Quais os tipos de dano? Quais os tipos de dano, fornecendo breves considerações sobre esses tipos. Como eu disse, o dano na temática da responsabilidade civil, né? O dano ele pode ser patrimonial ou extrapatrimonial. O dano patrimonial, que a gente naturalmente chama de dano material, né? Esse dano material ele pode ser considerado danos emergentes, né? Aqueles danos que foram causaram prejuízo financeiro ou a bens do paciente, né? Ou então até o que ele deixou, né? Lucros cessantes, o que ele deixou de lucrar ou de ganhar, isso está inserido no dano material, que é o dano patrimonial, o que ele deixou de ganhar ou então o que ele perdeu, né, patrimonialmente. Ou então, falando em dano, o dano pode ser um dano moral, que é um dano extrapatrimonial, né? É um dano quando é uma violação, vamos dizer, ao estado psíquico do indivíduo, né? A honra, a dignidade, né? Quando ele causa dor, sofrimento, tristeza, aí você vai ter um dano moral, né? Então, assim, um dano a bens personalíssimos, né? A honra, a integridade da pessoa. Então, você tem o patrimonial e o extrapatrimonial. Patrimonial, dano material. Extrapatrimonial são os danos morais, tá? O patrimonial geralmente é mais fácil de você quantificar isso pecuniariamente em dinheiro, porque você vê o que a pessoa perdeu ou deixou de ganhar, né? Agora, o extrapatrimonial, o dano moral, aí ele já é bem personalíssimo. Aí você vai ter que considerar, quantificar uma dor, um sofrimento por que aquela pessoa passou, tá bom? Vamos lá, 11ª pergunta. O que se entende por termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE? O termo de consentimento livre e esclarecido, primeiro, ele é um documento que ele tem que estar escrito, né? Escrito e ele tem que estar, o que a gente diz expresso, ele não pode ser verbal. Esse termo ele tem que estar escrito, né? E tem que ser assinado pelo paciente ao final, tá? E esse termo de consentimento livre e esclarecido, como eu falei na pergunta anterior, esse termo, ele, vamos dizer, ele vem, né, até do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que a obrigação do fornecedor de produto ou de serviços de informar tudo a respeito do serviço ou do produto. Esse termo de consentimento livre e esclarecido é um desdobramento, mas ele vai além. Por quê? Porque ele passa pela autonomia de vontade do paciente e pelo dever do médico de informar, como a gente está falando na pergunta anterior. Então, o termo de consentimento livre e esclarecido, ele, primeiro, vamos dizer, tem que ser esclarecido. Para ser esclarecido, ele tem que ser, todas as informações têm que ser dadas para o paciente
a respeito do seu diagnóstico, dos tratamentos, dos exames, das possibilidades, dos prognósticos, de tudo. Isso tem que ser esclarecido. Esclarecido não é termo técnico. Esclarecido é de acordo com o entendimento de cada paciente. A pessoa, de repente, tem um conhecimento mais simplório das coisas, aí coloca lá, olha, glóbulos brancos. Você não sabe nem o que é glóbulos e não vai entender nada. Então, assim, tem que ser esclarecido na linguagem que o paciente entenda. Entenda. Para isso tem que ser esclarecido. E por que tem que ser esclarecido? Porque a informação correta e o paciente estando esclarecido, sabendo das condições que ele se encontra e das possibilidades que existem diante dele, ele vai estar livre para dar o seu consentimento ou não. Então ele vai estar livre para decidir o melhor para ele, se ele aceita ou não, tá? Esse basicamente é o que se entende por termo de consentimento livre e esclarecido. Entra no princípio da autonomia do paciente, tá? Qual a importância jurídica do termo de consentimento livre e esclarecido? O consentimento, a importância jurídica desse termo de consentimento livre e esclarecido é exatamente fazer com que o médico se exima da culpa de amanhã ser questionado judicialmente ou até eticamente por não ter informado corretamente. Então, além de informar corretamente, ele tem a anuência ali assinado pelo paciente de que ele consentiu livremente porque ele estava bem esclarecido, ele estava bem informado da sua real situação, né? Então ele se exime ali do dever dele de informar, dizendo que ele informou correto. É por isso que no termo de consentimento livre e esclarecido não pode ter termos técnicos, tem que estar em termos que o paciente entenda, para ele estar realmente esclarecido e ele possa ter a liberdade de escolher sobre o tratamento. Aí tem até uma teoria francesa que os tribunais estão começando já há algum tempo a acatar e apreciar, que é a teoria da perda de uma chance, né? Por quê? Porque se ele não tiver realmente bem esclarecido e ele puder fazer, dentro do entendimento dele, uma escolha livre do que ele quer, ele estaria, vamos dizer, se você não esclarecer todas as possibilidades, ele pode deixar de escolher uma possibilidade que poderia trazer um resultado. Poderia, não quer dizer que traria, mas poderia trazer um resultado melhor para ele. Então ele acabou assim, perdendo uma chance, né? Então, essa é a importância jurídica do termo de consentimento livre e informado. 13ª pergunta, vamos nessa. No CDC, a informação adequada é direito básico do consumidor, que a gente falou agora há pouco. Queira fazer uma breve explanação da diferença entre informação adequada e termo de consentimento livre e esclarecido. Já acabei até de falar, né, anteriormente, mas, salvo engano, eu falei artigo 6º, mas é artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor, estabelece, como eu falei, os fornecedores de produtos e serviços são obrigados, em qualquer hipótese, a dar todas as informações necessárias, né, sobre o produto ou serviço que eles estão oferecendo. E lá, na informação adequada do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, pode ser verbal, tá? No termo de consentimento livre, esclarecido, não, ela é expressa, ela é escrita, tá? E é um desdobramento dessa informação adequada que eu já tinha falado. Ela vai além, é informar, que eu já falei agora há pouco, informar de maneira totalmente esclarecida ao paciente, para ele dar um consentimento de maneira livre, né? Isso eu já expliquei agora há pouco. Vamos lá. 14ª pergunta. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos. Eu confundi o 6º com o 8º, né? Mas na informação adequada é o 8º, agora na inversão da prova é o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.
inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiências. Qual a importância desse tema para o direito médico e por que o prontuário médico se tornou um importante documento para sua defesa profissional? Vamos lá. A inversão do ônus da prova está lá no artigo 8º, quando o consumidor for hipossuficiente. Hipossuficiente é quando ele não está no mesmo patamar da outra parte. Ele não tem a suficiência que a outra parte tem. Ele é a parte mais frágil, né? E quando as alegações dele no processo forem verossímeis, né? Se assemelharem com a verdade. Olha, está aparecendo aqui que realmente foi isso aqui, né? Olha, no direito médico, o que é que a gente vai dizer? A gente vai dizer, olha, eu não tenho, o paciente vai dizer assim, eu não tenho como provar como é que foi a cirurgia, tecnicamente como é que essa cirurgia foi feita. Então, o direito do consumidor, vamos usar um exemplo aí, vamos dizer, alguém sofre algum acidente, algum constrangimento dentro de uma loja e vai entrar com uma ação no Código de Defesa do Consumidor. O que é que acontece? Como é que você vai provar o que aconteceu? Ele vai falar assim, olha, a empresa lá, ela tem, ou a loja, né, ela tem mais condições de provar do que eu. Então, olha só, deve estar filmado lá em câmeras, então ele inverte o ônus da prova e fala para a empresa assim, olha, o seu ônus é de provar que você não teve culpa. Então a empresa vai ter que pegar, vamos dizer, as fitas de câmera para provar, olha, não houve constrangimento aqui, ou não houve o dano à pessoa aqui. Então na área médica, o que a gente vê é o seguinte, o paciente diz, olha, houve um erro aqui, me causou um dano tal, e esse dano vem dessa cirurgia. Ele é hipossuficiente porque não tem técnica para isso, não tem a documentação para isso. É nessa hora que muitos médicos não gostam de preencher, né, com todos os dados no prontuário, colocar tudo o que acontece no prontuário, reclamam que tem que escrever muito, mas o prontuário é o maior objeto de defesa profissional do médico, porque lá está tudo histórico do que aconteceu. Então, quando o juiz inverte o ônus da prova e pede para o médico provar que ele não cometeu imprudência, imperícia nem negligência, o médico vai trazer esse prontuário pro processo e nesse prontuário médico vai ter um perito médico, que o juiz não é técnico para avaliar esse prontuário, exige, precisa de um técnico, então vai ter um perito médico que vai avaliar esse prontuário, vai ler tudo que está lá escrito, vai dizer, olha, não houve qualquer indício de imprudência, negligência ou imperícia. Tá? Então o prontuário hoje é, em suma, a grande garantia de que o médico agiu dentro de todo o protocolo, dentro de todo o procedimento esperado por ele. Tá? 15ª. Olha, lembrei de uma coisa lá da primeira pergunta. Tá? Na responsabilidade civil, a prova, a inversão do ônus da prova, né? Qual do CDC? O juiz pode decretar a inversão do ônus da prova. Então, assim, quem acusa passa a não ter mais a obrigação de provar o que está dizendo, mas a ele inverte. A obrigação de provar que não tem culpa é do outro, na obrigação da responsabilidade civil. Agora, na penal, não. Tá? Na ação penal, no direito penal já é diferente. Quem acusa tem a obrigação de provar. Não existe a inversão do ônus da prova. Quem acusa é obrigado a provar. Essa é uma distinção lá da primeira pergunta, tá? Vamos lá, 15ª pergunta. A culpa exclusiva do paciente, culpa de terceiros, caso fortuito de força maior, são excludentes da responsabilidade profissional do médico. O que se entende por caso fortuito ou de força maior? Cite 3 exemplos. Força maior é uma ocorrência fora da relação médico-paciente, que mesmo identificada não pode ser evitada pela ação do médico, ela é inevitável, foi o que eu falei antes. O caso fortuito já é diferente. O caso fortuito é intrínseco a uma ação humana.
Tá? E na relação médico-paciente não é esperado, não pode ser previsto. Dessa forma, não pode ser evitado, ele é imprevisível. O caso fortuito é imprevisível. Tá? O caso fortuito é um evento do acaso proveniente de ato humano imprevisível, que impede o cumprimento de uma obrigação. Não tem como você prever. E você deixou de fazer a obrigação que você tinha que fazer, a obrigação contratual que você tinha. O médico está indo para fazer uma cirurgia, existe um piquete na porta do hospital. Ele não tem como prever, ele tenta entrar, não consegue entrar, a cirurgia não é feita. E o paciente já está lá sendo preparado. Ele tem culpa? Não, ele não tem culpa. Ele não podia prever que ia ter uma greve de funcionários, um piquete na porta do hospital. Tá? Ele está, vamos dizer, caso de força maior, ele está fazendo uma cirurgia. Né? Ele foi lá, contactou o hospital, quer fazer uma cirurgia em determinado hospital. Ele não é funcionário do hospital. Ele foi lá, contratou esse hospital para fazer a cirurgia dele lá. Chegou para fazer a cirurgia, durante a cirurgia lá, caiu um raio, força maior, uma força da natureza. Você pode até prever que vai ter uma tempestade, que vai ter muito relâmpago, mas você não tem como assim, se prevenir de que isso não aconteça. De repente caiu um raio lá, a luz acabou. É de se esperar que tenha um gerador. Mas aí a responsabilidade seria de quê? Seria uma responsabilidade paramédica do hospital, porque ele contratou o hospital. Então, caiu um raio, não tem gerador, houve um dano ao paciente, quem vai responder? Vai ser o médico? Não, porque ele vai alegar força maior. Ele não tinha como se defender disso. Agora o hospital tinha que ter um gerador. Então o hospital vai responder objetivamente. O médico, ele responde subjetivamente, mas ele vai alegar o quê? Força maior. Tá? E tem a culpa exclusiva do paciente, né? A culpa exclusiva do paciente foi o paciente que deu causa àquele dano. Exemplo, vamos lá. O paciente aparece com uma infecção lá no membro inferior, na perna, e de repente o médico fala, olha, toma aqui esse antibiótico aqui, forte, e você retorna aqui porque eu quero te ver, sei lá, daqui a 5 dias, tá? Não deixa de vir, tá bom. O paciente demora 15 dias para vir, quando vem já está com a inflamação toda tomada, sei lá, tem que amputar a perna, causa um dano. Aí o médico ainda pergunta, você tomou antibiótico? Ele falou, tomei os 2, 3 primeiros dias, não tinha mais dinheiro para comprar o resto dos antibióticos. Então, assim, a culpa é exclusiva do paciente. O médico, ele receitou, né, ele prescreveu corretamente, o procedimento foi correto, retorna aqui daqui a 5 dias porque eu quero avaliar, ele não retornou, ainda deixou de tomar o remédio. Então, a culpa é exclusiva do paciente. Tá? Vamos lá, 16ª. Na teoria principalista de Béchamp e Childress, existem 4 princípios que embasam o exercício ético da medicina. Em relação a estes, aponte. Quais são os 4 princípios? O princípio da autonomia, o princípio da benevolência, da não maleficência e o princípio da justiça. Né? A gente já comentou até o da autonomia, da beneficência, maleficência, a gente chegou até a comentar, mas da justiça. Tá? São esses princípios. O princípio da autonomia requer que os indivíduos capacitados que liderem sobre suas escolhas pessoais, né, devam ser tratados com respeito pela sua capacidade de decisão. A pessoa tem autonomia de decidir por ela o que ela quer, tá? Quanto ao seu corpo, quanto à sua vida. Tá? O princípio da benevolência, né, se refere à obrigação ética de ajudar, né, maximizar o benefício e minimizar o prejuízo, né, fazer o máximo de benefício possível. Esse é o princípio da benevolência. Né? O princípio da não maleficência é o princípio que a ação do médico sempre tenta não causar danos. E se não for possível não causar danos, que cause o menor prejuízo, né, o menor agravo para a saúde do paciente. Né? É o princípio de não fazer mal. E se não der para não fazer
para não causar qualquer dano que seja o menor possível. Tá? O princípio da justiça estabelece como condição a igualdade e equidade, né? Dar a todo indivíduo conforme moralmente o correto e o adequado, dar a cada um o que lhe é devido, né? Então, assim, não ter qualquer discriminação de um paciente para outro, não ter parcialidade, né? Ser imparcial, evitando ao máximo qualquer diferenciação por aspectos sociais, culturais, religiosos, financeiros, né? Ou outros que interfiram na relação médico-paciente. É tratar todos iguais, dando a cada um de acordo com a sua necessidade. Princípio da justiça. Tá? Aí vem a próxima pergunta. Qual o princípio mais importante, absoluto, e que o médico deve sempre privilegiar no seu processo de tomada de decisão? Aí, eu acho que dentre esses princípios que eu falei, não há nenhum maior do que o outro. Tá? Qual o que é mais importante? Não tem o mais importante. Eles devem ser considerados em conjunto, de maneira coletiva. Tá bom? Atualmente, qual dos princípios mais se aproxima do conceito de dignidade humana? Como eu falei, o princípio que mais se aproxima, eu acho até que é uma derivação, né, uma evolução do princípio da dignidade da pessoa humana, é o princípio da autonomia. Porque é quando você dignifica essa pessoa como um ser independente, e através desse princípio da autonomia, você dar todas as informações para que ele seja autônomo, para que ele seja responsável pela sua saúde e pela sua vida. Tá? Então, o princípio da autonomia, ele seja responsável pela decisão, né, que lhe cabe quanto à sua vida e quanto à sua saúde. 17. Afonso, cirurgião plástico, veicula anúncio assinalando que seus pacientes, quando contratam seu serviço, têm garantia de sucesso nos procedimentos estéticos por ele realizados. Ainda publica em redes sociais diversas fotografias do antes e depois de seus pacientes, como forma de divulgação de sua atividade médica. À luz da responsabilidade civil e do Código de Ética Médica, responda a propaganda veiculada por Afonso está de acordo com os ditames éticos legais previstos no Código de Ética? Claro que não. Claro que não. Tá? E justifique sua resposta. A propaganda dele infringe diretamente o Código de Ética, né? Nos deveres dele, que está lá, capítulo 1, dos princípios fundamentais do Código de Ética, né? Está lá. No inciso 9, a medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio. Né? Aí está lá, nos deveres, é vedado ao médico, artigo 58, o exercício mercantilista da medicina. Artigo 75, fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de anúncios médicos e meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Então tá aí, fração do artigo, diretamente ao artigo 75 do Código de Ética Médica. Tá? Vai responder no Conselho de Ética. Tá lá, artigo 112 do mesmo Código de Ética, divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico. Foi o que ele fez, né? Tá caracterizado, esses 3 artigos respondem no Conselho de Ética. Tá? Item B, em relação à divulgação do trabalho médico em mídias sociais, é possível apontar alguma violação ao Código de Ética profissional no tocante às fotografias antes e depois do paciente? Justifique a resposta. Como eu falei, ele viola. Né? Viola o artigo 75, que a gente acabou de falar, fazer referência a casos clínicos identificáveis, em anúncios profissionais de divulgação, artigo 75, como eu falei agora há pouco, e o artigo 112, divulgar informações sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico. Tá? Próxima pergunta. No tocante à responsabilidade civil, caso o paciente de Afonso não obtenha o sucesso garantido, entre aspas, aí, porque ele garantiu,
né, que ia ter aquele resultado no procedimento cirúrgico realizado, que tipo de obrigação, responsabilidade poderá ser alegada em juízo pelo paciente? Justifique sua resposta. Como eu tinha falado lá no começo, né, desse contrato nasce uma obrigação. Essa obrigação que esse médico aqui, ele se comprometeu foi a de resultado, quando ele diz que ele garante o resultado. Se ele garante o resultado, ele garante o fim. Então, desta obrigação de resultado, nasce uma responsabilidade civil objetiva. O paciente não teve o resultado esperado e prometido, que o paciente esperava e prometido pelo médico, então ele vai responder objetivamente, uma responsabilidade civil objetiva. Não é necessário comprovar culpa do médico, tá? Então ele passa a ter uma obrigação de indenizar, né? Porque ele se comprometeu com o resultado. Aí passa de uma obrigação de meio, que é normalmente para o médico, que é o que eu falei que acontece muito em cirurgia plástica, quando o cirurgião se compromete com o resultado, que foi o caso dele. Aí passa a ser uma responsabilidade civil, deixa de ser subjetiva e passa a ser objetiva. O paciente não precisa comprovar a culpa do médico por negligência, imprudência ou imperícia. Só o fato dele garantir o resultado e não houve o resultado, ele vai ter que indenizar. 18. Aponte os principais direitos básicos previstos no Código de Defesa do Consumidor que os médicos devem observar na relação médico-paciente. O médico deve respeitar, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, está lá que a gente já falou, artigo 8º, salvo engano, que está o direito, o médico tem que garantir o direito à informação e à prestação de serviços de qualidade, né? Respeitando a boa-fé